Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal E Agora Engenheiro. Espero que todos estejam bem. E hoje o assunto é algo extremamente interessante, que é a questão do estágio. É aquele momento que todo mundo que está lá na graduação espera, né? Deixar aquele tanto de matéria teórica, aquela coisa que aonde que eu vou usar isso na minha vida para ir para campo, ir para algo prático, que às vezes era aquela esperança, aquele motivo de você ter entrado nesse curso para conseguir visualizar isso de uma forma um pouco mais prática e mais fácil de entender, né? E às vezes entender melhor a profissão que escolheu. Então, o assunto de hoje é algo muito legal. Pessoal, para dar sequência aqui ao nosso vídeo, então, eu não posso deixar de falar que é a parte que todo mundo aqui da minha equipe sempre pede, né? Vamos convidar o pessoal para estar nos seguindo aí no nosso canal no YouTube, né? Então se inscreva aqui no canal, ative as notificações, siga também o nosso perfil lá no Instagram, engenheiro.rafaelespíndola, para dar uma força para a gente, né? A gente está começando, a gente precisa muito do apoio de vocês para estar divulgando nosso trabalho e expandindo, né, o nosso gama de seguidores aí para a gente poder bater um papo legal sobre engenharia civil. E como eu já adiantei para vocês, né, o assunto de hoje é estágio. Estágio é algo extremamente importante e desafiador, né? Muitas vezes a gente tem aquela primeira pergunta: como que eu vou conseguir um emprego, né? Como que eu vou conseguir um estágio se eu não tenho nada de experiência no meu currículo? Como que eu vou fazer isso? E a gente sabe que esse primeiro momento, antes de ter qualquer coisa no nosso currículo, é muito difícil, né? O que eu vou pôr? Eu tenho inglês, eu sei pouco de espanhol, eu faço um trabalho voluntário. É um começo muito importante. Na hora que a gente vai fazer a primeira vez o nosso currículo, é muito interessante que vocês tentem descrever vocês de uma forma simples e bastante objetiva. O que você quer fazer? Qual que é o seu objetivo para aquela empresa? O que você quer agregar para ela, né? E coloque todas as suas atribuições. Só que o momento é muito importante porque antes de você começar a pensar em fazer o estágio, às vezes é a hora de você começar a pensar em fazer alguns cursos, né? Todo mundo que faz engenharia civil precisa de uma noção básica de Excel, de Word, de PowerPoint. Por quê? Porque a faculdade exige isso. Por que eu já não faço um curso, às vezes um pouco melhor? Já aprimoro um pouco mais as minhas habilidades, faço um Excel avançado, que é extremamente útil, né? A gente sabe que a gente consegue fazer várias coisas dentro de planejamento com Excel, né? Por que eu não faço um curso de AutoCAD, um curso de Revit, né? Por que eu não faço um SketchUp quando é um pouco mais ligado à parte de arquitetura? Então a gente pode desenvolver várias atividades, né, que vão estar preenchendo o nosso currículo, né? Um outro detalhe muito importante é como que eu faço, qual o modelo de currículo que eu sigo. Hoje, com a internet é muito fácil, né? A gente consegue vários modelos prontos que a gente vai substituindo. A gente então deve procurar o quê? Um currículo simples, objetivo, né? E que a gente consiga ter um bom preenchimento dele para poder levar para a empresa. Não adianta a gente inventar muita coisa. Mesmo depois, quando a gente tiver já um currículo um pouco mais longo, não é muito vantagem ter aquele currículo muito extenso, né? A não ser que às vezes você queira algo muito diferenciado, né? Que seja um processo seletivo, alguma coisa que você precise realmente demonstrar todas as suas atribuições. Mas eu já tive no momento de avaliar currículos, né? Avaliar engenheiros para contratar para uma empresa. E às vezes quando você pega um currículo muito longo, dá vontade de pegar e jogar fora. Porque você vai avaliar tanta coisa, que às vezes é tanta coisa enchendo linguiça que você não tem tanta vontade de analisar ali. Mas outra dica muito importante para quem está começando, principalmente assim, um erro muito básico. Todo mundo, quando começou lá a fazer seu primeiro e-mail, foi lá e colocou um e-mail engraçadinho, né? Sei lá, Sandrinha bonitinha, Zezinho gatinho, 6624 tal coisa. Então, esses e-mails, né, não é a hora de ter eles mais. Você está começando a ser profissional. Então, coloca lá, engenheiro, tal coisa. Ah, não sou engenheiro ainda? Beleza. Coloca, por exemplo, Rafael Espíndola, engenharia, ou Eng, alguma coisa um pouco mais profissional, que vai estar recordando o seu nome e que não vai ser motivo de chacota, às vezes, numa seleção. Porque várias vezes a gente pega e-mails que se faz... Como é que eu vou contratar um profissional desse, que usa um e-mail desse ainda para comunicar? Então, assim, é uma atenção muito importante com isso, tá? É uma falha muito, muito recorrente. Outra coisa, hoje, com a facilidade da internet,
muita gente está utilizando os sites de procura de vagas. Muito legal, muito importante mesmo. CE, LinkedIn, direto em vagas em perfis de grandes empresas, ou na própria graduação ali na faculdade, no WhatsApp, o pessoal lança algumas oportunidades, muito bacana. Mas dependendo da cidade que você está, até pela disponibilidade de empresas, né? Hoje, vamos falar, pandemia não é muito bom, né? Mas num momento normal, é muito interessante, às vezes, você ir de porta em porta, batendo, né? Vou lá, vou me apresentar, vou deixar meu currículo. Isso às vezes faz a diferença, tá? Você ter essa proatividade de procurar. Você não é só mais um que foi lá e mandou um e-mail, 50 e-mails num dia para várias empresas quer trabalhar na minha empresa, trabalhe conosco. Não vejo nada de errado, mas também não deixe de, às vezes, ir lá procurar, bater na porta, né? Entrar em contato com os amigos, tios, parentes, todo mundo aí. Se te souber de alguma coisa, me indica, tal. Isso é muito importante. Esse quem me indica acaba ajudando muito, principalmente nesse começo. Um outro momento muito importante de você tá chegando ali, de conseguir o estágio, né? Essa primeira fase, antes, às vezes, de estar estagiário, de estar ali com um documento tudo regularizado, é a entrevista. A entrevista é algo extremamente determinante, porque várias vezes a gente vai ter uma concorrência muito alta, né? Às vezes aparece uma vaga maravilhosa, com um salário muito bom, você vai ter uma concorrência muito alta. E aí, como que você vai se diferenciar? Primeira coisa, não se atrase. Coisa básica, né? Você, como profissional, você não pode se atrasar de maneira nenhuma. Isso tem que ser um aprendizado para a vida de vocês. Então, não se atrase, primeira coisa. Segunda, estude a empresa, né? Conheça a empresa, conheça o passo a passo, o que ela quer, qual que é o tipo de obra que ela está selecionando, né? Qual que é o tipo de obra que ela costuma fazer, pelo menos para você ter ciência de onde você está entrando. Porque se tiver assim, você conhece a nossa empresa, o que você acha dela, você sabe responder, e sabe responder de forma verdadeira, você não está falando ali de qualquer coisa só para falar para responder, sabe? Você sabe. Então é importante mais você conhecer essa empresa e às vezes até mesmo conhecer a vaga qual está sendo anunciada. Por exemplo, muitas vezes tem uma vagazinha de estágio na engenharia que é voltada para gestão de qualidade. Então, se você vai concorrer a uma vaga sobre gestão de qualidade, estude um pouquinho sobre isso. Mesmo que você não tenha um conhecimento, estude, procure saber, porque provavelmente se essa vaga é para isso, eles vão te perguntar se você tem algum conhecimento ou se você já ouviu falar. Então é importante você ter essa preparação para ir lá fazer a entrevista. A mesma coisa se você estivesse preparando para ir fazer uma prova. Então esse momento é muito, muito, muito importante mesmo. Então ligue-se à entrevista. Foi lá, conseguiu, né? Conseguiu a vaga. O principal, durante seu estágio, você tem que ter algumas coisinhas que você não pode falar. Você tem que ser sempre proativo. Então você está lá para tudo quanto é. Deu oportunidade, você está lá. Né? A gente sabe que a legislação de estágio fala lá, 30 horas semanais, 6 horas por dia, é o máximo que a legislação permite. Só que se eu estou com tempo, se eu posso, eu fico o máximo que eu puder na obra. Eu quero aprender, eu estou ali para poder sugar o máximo de coisa que eu puder. Então, assim, atrapalha às vezes os estudos, se a gente se organizar, não. A legislação fala dessa quantidade de horas para não atrapalhar os estudos, não atrapalhar o seu processo de graduação. Mas se você está lá, seja proativo, procure, né? É um momento, às vezes, de você observar alguma falha que a empresa tem, porque a partir disso você pode conseguir, às vezes, dar uma sugestão. Você, por mais simplório, por mais, como diz, ter um nível, a qualificação mais baixa ali naquele momento no escritório, você pode falar, não, mas será que se fazer dessa forma você não vai ganhar um tempo? Se eu puder te ajudar nessa forma que eu estou desafogando você, você pode dar mais uma atenção naquele momento ali para um outro assunto mais importante. Então, se interaja com a equipe, né, com os engenheiros, com os profissionais, sigam eles a todo momento, né? Tenha responsabilidade, você tá ali com um cargo, mesmo sendo estagiário, a gente vai acabando, né, sugando muita coisa pra gente. Isso é muito bom. Quanto mais bagagem você tiver, melhor. Entrei na faculdade de primeiro período, procure estágio. Tô no segundo, procure. Não deixe, não espere lá pro final para procurar o estágio, porque quanto mais bagagem você tiver, você vai se tornar um profissional melhor. E quanto mais tempo você tá lá, uma palavra que hoje todo mundo escuta falar, que é network. Você vai conhecer mais pessoas, você vai conhecer mais pessoas da área que você está trabalhando. Então pode ser ali um diferencial para um futuro em entrevista de emprego, pode ser um diferencial para você conseguir, às vezes, alocar em uma empresa um pouco melhor, ou para você se manter onde você está. Então é muito importante você ter esse network. E esse network você consegue com convivência. Então quanto mais você tiver, mais horas ou mais tempo,
você vai conseguir melhor. Então, o estágio tem esses detalhes que são muito importantes. Hoje, o valor, né? Muita gente, como é que eu faço estágio? A gente vive muitas realidades diferentes. Então, tem cursos de graduação igual eu dou aula para uma cidade de 30 mil habitantes. Ou a gente pode estar, por exemplo, em Goiânia para uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. Então, depende muito da região. Quando a gente está falando de cidades maiores, né? A média salarial aí, depende muito da carga horária e das responsabilidades que você vai ter, varia de 1 salário a 1,5 salário, que já é algo muito bom, né? Antigamente a gente tinha muito assim, você trabalhava e dava seu tempo, você não recebia nada por isso. E quando, dependendo do momento, né, que está a engenharia ou da cidade onde você está, dependendo, é muito importante você se oferecer. Você se mostra a sua importância, que provavelmente as pessoas vão notar e vão te valorizar. Então, muitas vezes a gente tem que realmente doar o nosso tempo sem esperar nada em troca, né? Seja voluntário, vá lá se ofereça, que isso vai te trazer algo muito melhor lá na frente. Então, assim, só para fechar aqui, uma outra dica muito importante é faça seu estágio com muito carinho. Porque, por exemplo, um dos estágios que eu fiz, eu passei por algumas empresas enquanto estava na fase de estágio na faculdade, uma das empresas eu trabalhei nessa parte de gestão de qualidade que eu citei para vocês. E foi tão importante para mim que ela me seguiu por alguns anos ainda. Tanto que o meu TCC foi sobre gestão de qualidade. E depois, quando eu entrei para o mestrado, boa parte da estrutura do mestrado era em sistema de gestão de qualidade. E o doutorado ainda não sei se vai encaixar muito bem, mas pode ser que ainda encaixe alguma coisa. Então, assim, foi lá atrás que eu tive o estalo, consegui entrar, consegui o estágio, me desenvolvi bem nessa área e a partir dela eu consegui conhecimento e fiz vários outros trabalhos voltados para gestão de qualidade. Então, se você está estagiando, não perca essa oportunidade. Siga da melhor maneira possível, tenha bastante proatividade, porque vai valer a pena, ok? Então, assim, eu quero mais uma vez, né, tá agradecendo vocês por estarem aqui acompanhando esse vídeo e, por favor, se inscrevam no nosso canal, ative as notificações, siga também o nosso perfil lá no Instagram. É muito importante nesse momento de crescimento do canal que a gente consiga atingir o maior número de pessoas. Então, eu aguardo vocês e até o próximo vídeo, que eu espero trazer mais conhecimento para vocês na nossa área de engenharia civil, no nosso canal E Agora Engenheiro. Um grande abraço e até a próxima.